Eu estava no meu computador, perdido em linhas de código, quando meu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Dê uma olhada neste endereço, sua esposa pode estar lá. Franzi a testa, pensando que era algum tipo de brincadeira. Ava nunca me trairia. Balançando a cabeça, descartei a mensagem e voltei a codificar, meu foco lentamente retornando ao projeto em questão. No dia seguinte, meu telefone tocou novamente. Dessa vez, era uma ligação do mesmo número desconhecido. Atendi, irritado. Quem é? Não tenho tempo para piadas. A voz do outro lado da linha estava séria. Você precisa verificar este endereço, acredite em mim. Desliguei, frustrado, mas ainda não convencido. Deixei o pensamento de lado, mergulhando de volta no meu trabalho. Havia prazos a cumprir. Algumas horas depois, meu telefone tocou novamente, mesmo número. Dessa vez eu atendi, minha curiosidade aguçada. Tudo bem, o que você quer? Vá até o endereço, veja você mesmo, a voz insistiu. Suspirando, finalmente concordei. Talvez fosse melhor acabar logo com isso e provar a mim mesmo que era só uma brincadeira. Peguei minha jaqueta e saí, minha mente correndo com dúvidas e perguntas. A viagem foi curta, mas minha mente estava um turbilhão. Ava e eu vivíamos uma vida tranquila em nossa casa modesta. Nós dois trabalhávamos duro, embora o dinheiro estivesse sempre curto. Eu era um programador freelancer, muitas vezes trabalhando até tarde da noite para sobreviver, enquanto Ava trabalhava como caixa no mercado local. Quando cheguei ao endereço, descobri que era um hotel pequeno e indefinido. O saguão estava quase vazio, exceto por uma recepcionista com cara de entediada e alguns viajantes fazendo check-in. Eu me senti deslocada com meu suéter cheio de pílulas. Mas eu me livrei do nervosismo e fui até a mesa. Posso ajudar? A recepcionista perguntou, mal tirando os olhos da tela. Sim, estou procurando minha esposa. Ava Williams? Eu disse, tentando soar casual. A recepcionista franziu a testa, digitando algumas teclas. Sinto muito, mas não posso dar informações sobre os hóspedes. Frustrado, agradeci e dei um passo para trás, sem saber o que fazer em seguida. Decidi esperar um pouco no saguão, esperando poder dar uma olhada em Ava ou ter uma pista sobre o que estava acontecendo. Encontrei um assento em um canto tranquilo e fiquei de olho no elevador na entrada. Minutos se transformaram em uma hora, e não havia sinal de Ava. Minha mente correu com possibilidades, nenhuma delas reconfortante. Finalmente, decidi que era hora de ir para casa. Talvez tenha sido tudo um grande mal-entendido. Falei com Ava quando ela voltou e resolvi isso. Quem faz brincadeiras assim com a minha credulidade? Perguntei irritado enquanto voltava. Quando cheguei em casa, já era tarde. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira. Ava tinha um turno noturno na loja de conveniência, então o lugar parecia mais vazio do que o normal. Joguei minhas chaves na mesa e afundei na cadeira, os eventos anteriores se repetindo na minha mente. Pensei em ligar de volta para o número para dar a quem quer que fosse um pedaço da minha mente, mas decidi não fazer isso. Não havia tempo para essa bobagem, eu precisava terminar meu trabalho. Subi facilmente na minha mesa, coloquei meu laptop e peguei as notas que tinha anotado antes. Meu gato, Sr. Viskers, pulou no teclado, acariciando minha mão. Cocei atrás das orelhas dele e ele se acomodou ao meu lado. Normalmente, ele dormia aqui à noite, mas parecia que ele não conseguia dormir já que eu não estava na cama. Fui até a geladeira e fiz alguns sanduíches, combinando-os com um copo de chá doce. Os frios e o pão me fizeram sentir reconfortante enquanto eu voltava para minha mesa, equilibrando tudo cuidadosamente. Mas meu dente doce não estava satisfeito, então peguei um punhado de biscoitos de chocolate do armário e mastiguei alguns. Sentando-me novamente, refleti sobre meu estado atual. Ainda não tinha 40, mas já tinha uma série de problemas com meu estilo de vida sedentário. Minha visão havia se deteriorado e eu havia passado por 3 pares de óculos com lentes cada vez mais grossas. Minhas costas doíam constantemente de me curvar sobre o computador, e meu estômago roncava com os lanches noturnos que haviam se tornado muito frequentes. As coisas não estavam ótimas, mas pelo menos ainda não tínhamos um filho. Imaginei o quanto mais estressante seria se houvesse uma criança envolvida.
O Sr. Viskers me observou, com os olhos semicerrados, enquanto eu dava uma mordida no meu sanduíche. A ideia de ter um filho nesse estilo de vida caótico parecia avassaladora. Entre os horários estranhos de Ava e minha agenda de freelancer, encaixar um bebê na mistura parecia impossível. Foi um alívio, de certa forma, que éramos só nós e o Sr. Viskers. Eu ri para mim mesmo, pensando que provavelmente era só uma brincadeira idiota. Ava era maravilhosa, e eu tinha sorte de tê-la. Ela sempre foi tão compreensiva sobre meu trabalho e me apoiou, mesmo quando os tempos eram difíceis. Apesar das nossas dificuldades financeiras, ela nunca reclamou. Terminando meu sanduíche, eu o engoli com o chá doce, saboreando o gosto familiar. Minhas costas doíam quando me inclinei para a frente, a dor familiar se instalando. Fiz uma nota mental para me alongar mais, sabendo muito bem que provavelmente esqueceria. Levantei, fui e fiz alguns agachamentos, alguns abaixamentos, alguns alongamentos. Fiquei aliviado. Enquanto eu continuava trabalhando no computador até tarde da noite, meus pensamentos se voltaram para Ava. Ela realmente era uma esposa maravilhosa. Nós nos conhecemos em nosso primeiro ano no instituto. Eu não era nada extraordinário naquela época e não sou muito diferente agora. Ava era a mesma, modesta, sem carisma chamativo ou aparência marcante, assim como eu. Estudei na Faculdade de Ciência da Computação e Tecnologias Numéricas, enquanto ela estava em marketing. Nós morávamos no dormitório naquela época. Depois de nos formarmos, nos mudamos para o meu apartamento, nos casamos aos 25 anos e estamos juntos há 13 anos. Mesmo durante nossos anos de estudante, Ava não se destacou de forma significativa. Ela não era do tipo que chamava atenção, o que pode ser o motivo pelo qual eu nunca suspeitei que alguém se interessaria por ela romanticamente ou sexualmente. Lembro-me da primeira vez que falei com ela. Eu tinha acabado de sair da sala de aula e estava de pé perto da janela, relendo as anotações da aula. Ava passou por mim com sua melhor amiga, a única amiga que ela realmente tinha naquela época. Elas estavam falando sobre como seu laptop quebrou e ela precisava consertá-lo urgentemente. Eu já era muito bom com tecnologia, então juntei minha coragem e as alcancei, oferecendo minha ajuda. Apesar da minha timidez, a simplicidade de Ava jogou a meu favor. Se ela fosse uma mulher atraente e maquiada, duvido que eu ousaria abordá-la. Fui ao dormitório dela e consertei seu laptop. Depois disso, começamos a nos ver com mais frequência. Quando nos formamos, éramos um casal completo. Lembro-me daqueles dias com carinho. Passávamos horas na biblioteca, estudando lado a lado. Ava sempre tinha um jeito de tornar até as tarefas mais mundanas agradáveis. Fazíamos pausas, saindo furtivamente para tomar um café barato ou compartilhando um lanche que contrabandeávamos. Nossos encontros eram simples. Piqueniques no parque, noites de cinema com DVDs alugados e longas caminhadas, apenas falando sobre nossos sonhos e planos para o futuro. Morar juntos depois da formatura pareceu o passo mais natural. Meu apartamento era pequeno, mas nós o tornamos nosso. Passávamos os fins de semana decorando, encontrando móveis de segunda mão e deixando o lugar aconchegante. Eu trabalhava no meu computador e Ava ficava encolhida com um livro ou experimentando uma receita nova que encontrava online. Não era glamuroso, mas era um lar. Casar aos 25 foi outro marco. O casamento foi um evento modesto, apenas com familiares e amigos próximos. Não podíamos pagar muito, mas era perfeito em sua simplicidade. Ava estava linda em seu vestido, e eu não conseguia acreditar na sorte que eu tinha de tê-la ao meu lado. Nós prometemos um ao outro para sempre, e eu quis dizer cada palavra. A vida depois do casamento nem sempre foi fácil. Tivemos nossas dificuldades, especialmente financeiras. Trabalhar como programadora freelancer significava que minha renda era imprevisível, e o trabalho de Ava no mercado não pagava exatamente bem, mas conseguimos. Fizemos um orçamento cuidadoso, economizamos onde podíamos e apoiamos uns aos outros nos momentos difíceis. Apesar dos desafios, encontramos alegria nas pequenas coisas. Maratonas de filmes em dias chuvosos, conversas tarde da noite sobre nossas esperanças e medos e noites tranquilas passadas na companhia um do outro. A risada de Ava era o ponto alto do meu dia, e seu sorriso fazia tudo valer a pena.
Nenhum de nós tinha outros parceiros sexuais. Pelo menos eu nunca tive, e tinha certeza de que Ava também não tinha. Nós fomos os primeiros e únicos um do outro. É por isso que essas mensagens me incomodaram tanto. Elas pareciam tão deslocadas em nossa vida simples e normal. Olhei para o relógio, quase meia-noite. O turno de Ava acabaria em breve, e eu estava ansioso para vê-la. Eu sabia que ela estaria cansada, mas ela ainda sorriria para mim, perguntaria sobre meu dia, e talvez assistiríamos a um episódio do nosso programa favorito antes de dormir. Eu ri sozinho, pensando que provavelmente era só uma brincadeira idiota. Depois de horas de trabalho, finalmente terminei de escrever o código. Enquanto salvava o último arquivo e fechava o laptop, um pensamento passou pela minha cabeça. Muitas vezes pensei em conseguir um emprego em uma empresa, mas a ideia de ter que interagir com pessoas regularmente me desencorajou. Apesar de várias empresas me garantirem que poderiam fornecer um escritório onde ninguém entraria sem minha permissão, isso ainda não me convenceu. Eu queria trabalhar sozinho, sem ter que falar com ninguém. Foi surpreendente até para mim que eu concordei em compartilhar essa história. Quando terminei, já eram 5:30 da manhã. Eu já tinha terminado todos os meus sanduíches e chá, e Ava logo voltaria para casa. Levantei-me, alonguei-me e fiz alguns agachamentos para fazer o sangue fluir. Sentindo-me um pouco mais acordado, decidi tomar um banho rápido. A água morna ajudou a clarear minha cabeça, lavando a fadiga. Depois do banho, troquei de roupa, sentindo-me pronto para receber o dia e minha esposa. Assim que estava me preparando para calçar meus sapatos, ouvi a porta da frente se abrir. Ava entrou parecendo cansada, mas sorrindo brilhantemente, como se ainda fossemos recém-casados em nosso primeiro ano de casamento. Não faz 13 anos. Ei, Mason, ela cumprimentou, sua voz calorosa e alegre apesar de sua exaustão. Ei, Ava, eu respondi, dando-lhe um abraço. Como foi seu turno? Ela suspirou, deixando cair sua bolsa no chão. Foi uma noite, deixa eu te contar, para esse cliente. Eu escutei enquanto ela contava a história. Aparentemente, um homem tinha entrado pouco antes de fechar, frenético porque precisava de uma marca muito específica de fórmula para bebês. Elas tinham acabado, e o cara estava quase chorando. Ava conseguiu encontrar algumas latas no depósito dos fundos, para seu alívio. Ele estava tão grato, Ava disse, balançando a cabeça com um sorriso. Você deveria ter visto o rosto dele. São momentos como esses que fazem o trabalho valer a pena, mesmo quando estou morta de cansaço. Eu sorri, grata pela gentileza dela. Você é incrível, você sabe disso. Ela riu suavemente. Você sempre diz isso. Então, como foi sua noite? Você terminou seu projeto? Sim, finalmente terminei, eu disse. Mas estou pensando que talvez eu devesse considerar procurar um emprego em uma empresa. Mas você me conhece, eu simplesmente não quero lidar com pessoas. Bem, você sabe que é melhor para você, mas o que quer que você decida, eu vou te apoiar, Ava me garantiu. Seu apoio inabalável sempre me tocou. Conversamos um pouco mais, colocando a conversa em dia sobre as pequenas coisas. Apesar das mensagens estranhas e da preocupação persistente, momentos como esses me lembraram porque eu tinha tanta sorte de ter Ava. Na manhã seguinte, acordei sentindo uma rara sensação de alívio. Meu grande projeto foi concluído, e o pagamento já havia sido transferido para minha conta. Era um dia livre para nós dois, pois Ava também estava no turno da noite hoje. Decidimos aproveitar ao máximo nosso tempo juntos e fazer algo fora do comum. Que tal fazermos uma caminhada? Ava sugeriu durante o café da manhã. Uma caminhada? Eu levantei uma sobrancelha, intrigada. Não fazíamos isso há anos. Exatamente, ela disse sorrindo. Poderíamos usar um pouco de ar fresco e uma mudança de cenário. Preparamos um almoço simples, pegamos nosso equipamento e dirigimos até uma reserva natural próxima. O dia estava perfeito, céu limpo, sol quente e uma brisa suave. Passamos horas explorando as trilhas, conversando sobre tudo e nada, aproveitando a companhia um do outro sem as distrações usuais. Em um ponto, nos deparamos com uma clareira com uma vista de tirar o fôlego do vale abaixo. Foi nesse momento de paz que Ava trouxe à tona um tópico que havíamos evitado por anos. Mason, ela começou hesitante, tenho pensado muito em ter um filho.
Sei que já conversamos sobre isso antes, mas eu realmente quero ser mãe. Suspirei, olhando para o horizonte. Ava, você sabe como me sinto sobre isso. Mal conseguimos nos virar assim. Uma criança só aumentaria nossos fardos financeiros. Mas não é só sobre dinheiro, ela insistiu. Pense na alegria, na realização. Eu entendo, eu disse, pegando a mão dela. Não podemos sustentar uma criança do jeito que queremos. Nossa vida é boa do jeito que é, espiritualmente e emocionalmente. Não precisamos de uma criança para nos completar. Ava não pareceu feliz com minha visão. Eu sei, Mason, eu só precisava falar sobre isso. Obrigado por ouvir. Enquanto estávamos sentados em silêncio, meu telefone vibrou. Era outra mensagem do número desconhecido. É em vão que você ignora o óbvio. Você precisa entender isso. De qualquer forma, agora ou mais tarde, você terá que entender. Frustrado, respondi, já estou farto de você, e bloqueei o número. Ava percebeu minha irritação e perguntou, o que aconteceu? Apenas um cliente sendo irracional, menti. Não vou aceitar o pedido dele, está tudo bem. Continuamos nossa caminhada, mas a conversa sobre ter um filho ficou na minha mente. Enquanto caminhávamos de volta para o carro, encontramos uma família tentando fazer um piquenique. Eles estavam lutando com uma mesa dobrável particularmente teimosa. Vendo a situação difícil deles, ofereci-me para ajudar, e Ava se juntou a nós. Juntos, conseguimos arrumar a mesa, para a gratidão deles. Muito obrigada, disse a mãe sorrindo. Estávamos prestes a desistir daquela coisa. Sem problemas, respondi, sentindo um calor estranho pelo simples ato de ajudar. Ava trocou um olhar de cumplicidade comigo, uma pitada daquela conversa anterior em seus olhos. De volta a casa, nos acomodamos para uma noite tranquila. Ava se preparou para seu turno da noite, e eu decidi relaxar com um livro. Apesar dos pensamentos persistentes e da mensagem anterior, eu me senti contente. Quando Ava saiu para o trabalho, ela me deu um beijo de despedida, seus olhos ainda refletindo o desejo não dito de ter um filho. Depois que Ava saiu para seu turno da noite, eu me acomodei na minha cadeira favorita com um livro. Era um romance envolvente, e quanto mais eu lia, mais eu ficava imerso em seu significado. Os personagens, as reviravoltas da trama, tudo me puxou mais para dentro da história. Mas então meu telefone vibrou, me puxando para fora do mundo fictício. Era outra mensagem de um número desconhecido. Apesar do fato de você ter tomado o caminho errado, estou lhe dando outra chance. Você está perdendo muita coisa. E então havia um endereço. Frustrado e farto, digitei de volta, foda-se, e bloqueei o número. Tentei retornar ao meu livro, mas a mensagem permaneceu em minha mente. O endereço me roeu, e apesar da minha reação inicial, não consegui me livrar da sensação de que precisava ir. Finalmente, tomei uma decisão. Não entendi por que concordei em ir para aquele endereço, mas algo me compeliu. Peguei minha jaqueta, coloquei meu telefone no bolso e saí. As ruas estavam escuras, a cidade envolta na quietude silenciosa da noite. O turno de Ava tinha começado 1h30 atrás, e a ausência de sua presença pesava sobre mim. Dirigi pelas ruas silenciosas, as luzes da cidade, lançando sombras assustadoras sobre os prédios. O endereço me levou a um velho motel, nos arredores da cidade. Não era o mesmo lugar de antes. Era uma parte decadente e quase esquecida da cidade. O motel parecia abandonado à primeira vista. Havia 4 carros estacionados do lado de fora. Estacionei, e me aproximei da entrada. O brilho fraco de algumas lâmpadas fornecia a única iluminação. O lugar parecia abandonado, mas havia uma certa limpeza nele, como se alguém ainda se importasse o suficiente para mantê-lo. A escuridão aumentou a sensação sinistra que se instalou em meu intestino. Respirei fundo e empurrei a porta, entrando no saguão mal iluminado do motel. O ar estava viciado, e o silêncio era quase ensurdecedor. Enquanto eu estava no saguão mal iluminado do velho motel, ouvi uma voz das sombras. Posso ajudar em alguma coisa? Era a voz de uma mulher idosa, suave e um pouco rouca pela idade. Virei para a esquerda e andei, cerca de 10 metros, em direção à fonte da voz. Lá, em uma pequena área de recepção, estava sentada uma senhora idosa. Ela tinha um sorriso doce e um ar de gentileza.
Com licença, eu disse, minha voz tremendo levemente. Você já viu uma mulher mais ou menos dessa altura com cabelo castanho e olhos azuis? O nome dela é Ava. Os olhos da velha senhora brilharam com reconhecimento. Sim, ela veio aqui há cerca de 1 hora. Ela pediu um quarto duplo, e eu alegremente dei a ela. Uma onda fria de choque tomou conta de mim. Um quarto de casal? Eu repeti, minha voz falhando. Onde ela está? Qual quarto? Quem é você? A velha senhora perguntou, seu sorriso desaparecendo ligeiramente. Sou o marido dela, eu disse, lutando para manter a voz firme. Ela deveria estar no turno da noite no supermercado hoje. Os olhos da velha senhora se arregalaram de preocupação. Bem, ela está no quarto 17. É no final do corredor, e à direita. Agradeci e corri pelo corredor. Ao me aproximar do quarto 17, ouvi vozes abafadas. Meu coração batia forte no peito, enquanto eu pressionava meu ouvido contra a porta. As vozes ficaram mais claras. Eles estavam discutindo sobre dinheiro. Ouvi a voz de Ava dizer, esse é o preço que combinamos. A voz do homem respondeu, ok, aqui vai. Mantenha seu dinheiro ganho honestamente. Meu queixo caiu. A conversa continuou com o homem dizendo, escute, mesmo que você seja tão sem graça, você é uma bomba na cama. Eu adoraria passar mais algumas noites com você. A voz doce de Ava respondeu, muito obrigada, mas esse é meu trabalho. A maioria das vezes o sexo acontece sem sentimentos. O homem concordou, eu entendo. Isso é trabalho de prostitutas e vigaristas, mas na cama você é só fogo. Guarde esse dinheiro como gorjeta. Ouvi Ava agradecer alegremente ao homem. O homem sorriu. Sabe, ainda não consigo acreditar na minha sorte. Nunca esperei que alguém como você fosse tão habilidoso. Ava riu, bem, você recebe o que paga. Meu objetivo é agradar, e parece que consegui. Ele riu, você certamente tem, seu programador tem muita sorte de ter você. Ele acrescentou, Ava disse, sim, ele definitivamente tem. Ouvi um sussurro de um homem que não consegui entender. Ava riu suavemente, um som que costumava me trazer alegria, mas agora me enchia de raiva. Tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. A porta estava em más condições, então a chutei com toda a minha força. Ela se soltou de suas amarras com um estrondo alto. Lá dentro, vi um pequeno apartamento de 2 cômodos. Na cama à esquerda, Ava estava sentada completamente nua, ao lado de um homem que eu nunca tinha visto antes. Ela estava colocando o dinheiro que o homem lhe deu na bolsa. O quarto estava mal iluminado, adicionando uma qualidade surreal à cena. Por cerca de 3 segundos, houve silêncio. O choque foi paralisante, mas então o silêncio foi quebrado pelo homem desconhecido. Ele se levantou da cama, primeiro beijando Ava na bochecha. Ela parecia incrivelmente envergonhada. Bem, ele começou. Nós, em vista de mim e sua esposa, completamos nossa tarefa. Posso ficar livre agora. Ele se moveu em direção à saída, e eu, ainda em choque, o deixei passar. Ele parou perto de mim, colocou a mão no meu ombro e disse, sua esposa é simplesmente fogo, especialmente quando ela domina, não a perca. Ele riu e saiu. Ava começou a se vestir rapidamente, tentando se cobrir para que eu não a visse nua. Quando o homem foi embora, finalmente encontrei minha voz. Que porra é essa, Ava? Ela suspirou, olhando para mim com uma mistura de culpa e resignação. Eu realmente não queria que você descobrisse sobre isso ou se envolvesse. Mas temo que seja isso que tenho que fazer agora, ela admitiu. Tenho feito isso pelos últimos 8 meses. Fiquei atordoada. 8 meses? E como você ainda não está grávida? Anticoncepcional, ela respondeu. Ainda está funcionando e ainda não peguei nenhuma DST, felizmente. Para onde vai o dinheiro? Perguntei. Não notei nenhuma melhora em nossa situação financeira. Ela respirou fundo, sentando-se na cama, agora completamente vestida. Meu pai virou um viciado. Ele deve muito dinheiro a uma gangue que vende coisas. Ele está com uma dívida séria. A gangue não queria matá-lo, só porque ele deve muito a eles. Então eles me contataram, e me disseram para encontrar o dinheiro de alguma forma, ou então eles o matariam. Senti uma onda de raiva e confusão. Por que você não me contou? Por que você não foi à polícia?
Eu estava com medo, ela disse, sua voz tremendo. Essas pessoas são muito sérias. Elas poderiam facilmente vir atrás de nós. Os parentes do meu pai o trancaram em um hospital para forçá-lo a se recuperar. Mas as dívidas ainda estão lá. Se eu continuar fazendo isso por mais 6 meses, posso pagar a dívida dele. Olhei para ela tentando processar tudo. Eu sempre pensei que você fosse tão caseira que ninguém lhe daria atenção. Mas nunca considerei que prostitutas são frequentemente garotas comuns. Clientes pagam puramente por sexo, não por beleza ou formas corporais. Ava implorou: por favor, Mason, não vá à polícia. Estou com medo por nossas vidas. Deixe-me fazer isso por mais 6 meses, e podemos deixar tudo isso para trás. E se você engravidar durante esses 6 meses? Perguntei, minha voz fria. Ou se você pegar uma doença, você terá que continuar com a prostituição para cobrir esses custos também. Ela olhou para mim, lágrimas brotando em seus olhos. Eu terei cuidado, Mason, eu prometo. Mas não vejo outra maneira de salvar meu pai e nos manter seguros. Passei a mão pelo cabelo tentando entender isso. Então, todo esse tempo você mentiu para mim, se esgueirando, fazendo isso pelas minhas costas. Você tem alguma ideia de como isso me faz sentir? Os ombros de Ava caíram, e ela olhou para as mãos. Eu sei, Mason, eu sei que é errado. Eu odiei cada minuto disso. Mas eu não vi outra opção. A vida do meu pai estava em jogo. Por que você não veio até mim? Eu exigi. Poderíamos ter descoberto algo juntos. Nós deveríamos ser um time. Ela olhou para cima, seus olhos cheios de arrependimento. Eu estava envergonhado. Eu não queria que você me visse assim, que soubesse que eu estava fazendo isso. E eu estava com medo de que se fossemos à polícia, eles não seriam capazes de nos proteger. Balancei a cabeça, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Ava, isso não é só sobre dinheiro ou seu pai. Isso é sobre confiança. Você quebrou minha confiança da pior maneira possível. Ela estendeu a mão, mas eu recuei. Mason, por favor, eu imploro, deixe-me terminar isso. Mais 6 meses e podemos deixar tudo isso para trás. E se algo der errado? Perguntei, minha voz aumentando. E se eles vierem atrás de nós de qualquer maneira? E se você se machucar ou pior? Tenho sido cuidadosa, ela disse suavemente. Eu tomo precauções. E eu só lidei com clientes que não são violentos. Soltei uma risada amarga. Clientes que não são violentos. Você está arriscando sua vida toda vez que faz isso e para quê? Um pai que se meteu nessa confusão? O rosto de Ava se enrugou, e ela começou a chorar. Eu sei, Mason, eu sei que é loucura, mas ele é meu pai. Não posso simplesmente deixá-lo morrer. Senti uma pontada de simpatia, mas a raiva ainda estava lá. E nós, Ava? Ela olhou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sei, mas eu quero tentar, quero consertar as coisas. Só me dê uma chance. Fiquei ali, dividido entre meu amor por ela e a traição que senti. Não sei se algum dia poderei perdoar. Ela assentiu, enxugando os olhos. Ao sairmos do motel, a velha senhora da recepção nos desejou uma boa noite e uma vida familiar feliz. Nós ironicamente agradecemos a ela, e saindo, notei que um dos carros havia desaparecido. Claramente o carro do cliente de Ava. Coloquei Ava no carro e fomos para casa em silêncio. O peso de tudo o que tinha acontecido pairava pesado no ar. Finalmente quebrei o silêncio. E a loja? Ava suspirou. Eles pagam muito mais pela prostituição. Hoje eu até tive que pedir para uma velha amiga da loja me cobrir. Antes de começar isso, eu costumava sair e trabalhar para ele às vezes. Quando chegamos em casa, eram umas 3 da manhã, fomos direto para a cama, exaustos e emocionalmente esgotados. Na manhã seguinte, Ava disse que precisava de umas férias curtas. Preciso me afastar um pouco de tudo isso, ela explicou, com a voz trêmula. Apenas férias do trabalho, não da prostituição. Receio que não possa tirar férias disso. Olhei para ela, meu coração doendo. Ava, não vá a lugar nenhum e nem pense em voltar para isso. Nós vamos descobrir algo. Eu precisava clarear a cabeça, então decidi dar uma volta. Enquanto eu caminhava pelas ruas silenciosas, meu telefone vibrou. Era uma mensagem do mesmo número. Bem, você não se arrependeu de me ouvir, não é? Eu respondi, não, não me arrependi.
Obrigada, no entanto, quem é você e por que está me escrevendo isso? A resposta foi quase imediata. Acho que é hora de nos encontrarmos. Ele deu outro endereço, dessa vez de uma pequena confeitaria. Não era muito longe, então decidi ir andando até lá. A confeitaria era pequena, com apenas 4 mesas. Cada mesa estava ocupada. Uma senhora idosa estava sentada em uma, lendo as notícias em seu telefone. Na segunda, um adolescente de cerca de 14 anos se estava entretido em um jogo em seu telefone. A terceira mesa tinha um jovem estudante, talvez por volta dos 20 anos, olhando para o espaço. Na quarta mesa, estava sentado um homem mais ou menos da minha idade. Ele estava tomando café, olhando ao redor nervosamente e constantemente olhando por cima do ombro. Acho que essa era a pessoa que eu precisava conhecer. Aproximei-me dele e perguntei: com licença, você é aquele que eu bloqueei 2 vezes e mandei para o inferno? Ele olhou para mim e sorriu. Sim, fui eu quem tentou colocá-lo no caminho certo. Levei mais dias do que pensei, mas estou feliz que você tenha tomado o caminho certo. O homem tinha uma aparência marcante. Ele usava um chapéu que lembrava aqueles do século XIX e início do século XX, adicionando um ar de atemporalidade ao seu visual. Seu rosto era envelhecido, mas afiado, com olhos penetrantes que pareciam ver através de mim. Ele tinha um maxilar forte e uma barba bem aparada. Suas roupas eram uma mistura estranha de antiquado e moderno, um terno impecavelmente cortado que não ficaria fora de lugar em um chefão da máfia, completo com sapatos polidos e uma corrente de relógio de bolso, vintage, espreitando de seu colete. Ele se portava com um ar de autoridade e mistério, sua presença intimidadora e convincente. Sentei-me à mesa em frente ao homem, minha mente correndo com perguntas. Ele olhou para mim através de óculos que pareciam obscurecer suas pupilas completamente. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele começou a falar. Não preciso me apresentar, ele disse categoricamente. Você não precisa saber sobre mim. Eu levantei uma sobrancelha. Você realmente usa essas roupas no dia a dia? Ele sorriu, ajustando seu chapéu. Naturalmente. Todo dia. Eu até vou dormir dessa forma sem me despir. Você poderia dizer que estou me escondendo à vista de todos. Não consegui esconder minha curiosidade. Escondendo-se de quem? Sou um dos membros da gangue com quem sua esposa tem lidado, ele revelou. Sua voz calma e firme. Mas agora sou um informante do governo. Fiquei de queixo caído. Um informante. E você foi colocado no comando da minha esposa. Sim. Ela teve que vir até mim para dar o dinheiro que ela ganhou. Fiquei atordoado tentando processar essa informação. Como você conseguiu meu número? Seu sorriso voltou. Meus colegas têm muitos recursos. Somos um grande grupo de gangster. Não foi difícil. Senti uma onda de raiva. E o que você quer de mim agora? O governo está preparando uma grande operação para derrubar a gangue, ele explicou. Para garantir que nada seja comprometido, sua esposa deve continuar seu trabalho. Qualquer desvio pode arruinar a operação. Fiquei indignado. Você espera que eu simplesmente aceite isso? Que deixe minha esposa continuar se prostituindo? Ele se inclinou, sua voz caindo para um sussurro. Se você interferir, você se tornará um inimigo da gangue. E já que eu avisei você, você também se tornará um inimigo do governo. Uma sensação de pavor tomou conta de mim. O que eu preciso fazer? Nada, ele respondeu. Viva sua vida. Programe. Escreva software. Sua esposa não deve suspeitar de nada. Ela deve continuar o que está fazendo até que o governo esteja pronto para atacar a gangue. Ele se levantou, ajustando o chapéu mais uma vez. Não há mais nada para discutirmos. É hora de eu ir embora. Sem outra palavra, ele foi embora, desaparecendo nas ruas movimentadas. Fiquei ali, perplexo e sobrecarregado. Alguns momentos depois, ouvi a voz do funcionário da confeitaria. Querida, você não pediu nada. Você vai comprar alguma coisa? Saí do meu torpor. Sim, vou querer um eclair e um latte. O eclair tinha gosto de serragem, e o latte não acalmou meus nervos em frangalhos. Fiquei ali sentado por um tempo, deixando o peso da situação se acomodar sobre mim. Por fim, levantei-me e decidi dar uma volta. O ar fresco ajudou a clarear um pouco minha cabeça.
Enquanto eu caminhava pelas ruas da cidade, uma miríade de perguntas girava em minha mente. A primeira coisa que me intrigou foi porque eu tinha ido ao hotel em primeiro lugar. A recepcionista de lá tinha me dito que minha esposa não estava lá. E então havia a questão da roupa do estranho. Como alguém vestido tão conspicuamente poderia estar se escondendo? Essas perguntas me incomodavam, então decidi enviar uma mensagem ao homem misterioso. Enviei a mensagem ao estranho e continuei minha caminhada, tentando dar sentido a tudo. Meu telefone vibrou com uma resposta. Você confundiu os endereços e veio ao lugar errado. Quanto à minha vestimenta, você não tem ideia de como os membros da nossa gangue se vestem. Não me escreva ou me ligue novamente. Se eu precisar lhe contar algo, eu te ligo primeiro. Suspirei, guardando o meu telefone no bolso. Quando voltei para casa, Ava já tinha ido embora. Decidi focar em algo produtivo, então entrei na plataforma de troca, onde costumo encontrar trabalho freelance. Outro cliente havia solicitado um programa, e aceitei o trabalho. Eu me joguei no trabalho. As horas voaram, e antes que eu percebesse, a noite tinha chegado e o software estava quase pronto. Ava voltou para casa, parecendo exausta. Como foi seu dia? Perguntei, tentando manter minha voz neutra. Você sabe como foi, ela respondeu, com um toque de amargura no tom. Mas eu realmente acredito que em mais 6 meses estarei fora dessa confusão. Fingi aceitar isso, balançando a cabeça em concordância. Eu entendo, eu disse, forçando um pequeno sorriso. Ava pareceu aliviada, seus ombros relaxando enquanto ela sorria de volta. Obrigada, Mason. Significa muito para mim que você esteja me apoiando, ela disse. Eu a observei se movimentar pela sala, tentando reconciliar a mulher que eu conhecia com a que eu tinha descoberto. Apesar dos meus esforços para focar no trabalho, minha mente continuava voltando para nossa situação. Eu tinha que protegê-la, não importava o quão distorcida nossa realidade tivesse se tornado. O resto da noite passou silenciosamente. Ava fez o jantar e comemos juntos em relativo silêncio. Depois, ela foi dormir cedo, exausta do dia. Eu fiquei acordado, trabalhando nos retoques finais do programa. Conforme as horas passavam, encontrei consolo nos padrões familiares de codificação. Era algo que eu podia controlar, diferente do caos que havia invadido nossas vidas. Por fim, salvei meu trabalho e desliguei meu computador. O programa estava quase completo e eu senti uma pequena sensação de realização. Fiquei de pé e me estiquei, sentindo a rigidez nas costas e no pescoço por horas sentado. Olhei para o quarto, onde Ava estava dormindo. Ela parecia genuinamente feliz quando fingi estar bem com a situação dela. Subi na cama ao lado de Ava, que se mexeu um pouco, mas não acordou. Os dias seguintes passaram em um borrão de rotina e otimismo cauteloso. Ava e eu tentamos manter alguma aparência de normalidade. De vez em quando, saíamos para caminhadas juntos, tentando nos divertir e esquecer o peso da nossa realidade. Uma vez, Ava ficou fora até tarde, algo que se tornou menos frequente. Quando ela finalmente chegou em casa, não consegui esconder minha preocupação. Tenha cuidado com todos esses clientes, eu disse a ela. Eles são diferentes. Você nunca sabe o que pode acontecer. Ava suspirou, tentando me acalmar. Mason, eu estou fazendo isso há um tempo. Tudo tem ido bem até agora. Além disso, eu sempre carrego proteção. Quando tentei descobrir o que exatamente ela queria dizer com proteção, ela evitou a pergunta. Decidi não pressioná-la mais, apesar das minhas preocupações. 3 semanas depois, eu estava mais uma vez sentado no meu teclado, imerso em código, quando recebi um SMS daquele estranho. A mensagem dizia: a operação será realizada em breve, dia a dia, em uma data e hora específicas que não divulgarei. Só saiba que a aprovação da sua esposa logo vai acabar. Não precisa responder. Dei um suspiro de alívio e continuei digitando, sentindo um pequeno peso ser tirado dos meus ombros. No dia seguinte, enquanto eu estava deitado na cama, pronto para cair no sono, Ava voltou para casa. Ela parecia como sempre, cansada, mas composta. Trocamos as gentilezas de sempre, e parecia que a tensão entre nós havia diminuído. Não estávamos mais tão envergonhados pelo fato de Ava estar trabalhando como prostituta.
Isso tinha se tornado parte da nossa estranha realidade compartilhada. Mas no dia seguinte, Ava chegou em casa parecendo diferente. Radiante, quase. Notei imediatamente seu humor. Ela sorriu largamente, lágrimas de alegria nos olhos. Não preciso mais fazer isso. Fingi estar incrivelmente surpresa. Você está falando sério? Como? Aparentemente a gangue está sendo invadida, e eles disseram que não preciso mais trabalhar para eles, ela explicou. Não acredito. Acabou, Mason. Fiquei feliz com isso, mesmo sabendo que aconteceria em breve. Ela voltou para a loja com grande alegria. Eu esperava ouvir algo sobre a operação na TV, esperando notícias ou manchetes anunciando a derrubada da gangue, mas o governo ficou em silêncio. Não havia nada no noticiário sobre isso. Nenhuma prisão, nenhuma batida policial. Era como se a operação nunca tivesse acontecido. Eu esperava ouvir algo sobre a operação na TV, esperando notícias ou manchetes anunciando a derrubada da gangue, mas o governo se manteve em silêncio. Não havia nada no noticiário sobre isso. Nenhuma prisão, nenhuma batida policial. Era como se a operação nunca tivesse acontecido. Os dias viraram semanas e a vida lentamente voltou a um novo normal para nós. Ava e eu nos concentramos em reconstruir nosso relacionamento e planejar o futuro. A incerteza sobre a gangue e a operação permaneceu no fundo da minha mente, mas eu a deixei de lado, escolhendo focar no presente e nas pequenas vitórias que estávamos alcançando juntos. Pensei em escrever para o número desconhecido, pedindo confirmação ou esclarecimento sobre o que havia acontecido. No entanto, Stranger me avisou para não contatá-lo e decidi seguir esse conselho. No final, nunca mais escrevi para ele, e não escrevo para ele até hoje. Ao refletir sobre meu relacionamento com Ava, sei que algumas pessoas podem não apoiar minha decisão, mas nunca considerei as ações de minha esposa como traição. Ela não tinha escolha, e suas ações foram motivadas pela necessidade de proteger sua família. A ideia de divórcio nunca passou pela minha cabeça. Com o passar do tempo, comecei a compartilhar lentamente os pensamentos de Ava sobre ter um filho. Poderia ser um incentivo poderoso para crescer, tanto pessoal quanto financeiramente. Agora adicionei mais caminhadas à minha vida. Se preciso ir a algum lugar de carro, prefiro sair cedo e caminhar, passando muitas vezes por aquela confeitaria onde conheci aquele estranho. Sua imagem ainda está impressa em minha memória, e ainda consigo vê-lo sentado em um banquinho com uma xícara de café nas mãos.